De vinganças com vômito até entregas de cocô de cachorro, aqui estão mais algumas histórias de vingança que foram longe demais. Tenho certeza de que todo mundo já fez coisas das quais se arrepende em nome do amor. Para a usuária do Reddit Furylicious, isso significou deixar sua cidade natal para se mudar com um então namorado para um lugar que cheirava a gases de vaca. Jovem e apaixonada, ela prontamente abandonou toda a sua vida em San Diego para ficar com esse cara que eu vou chamar de Glarb. Imaginem só a reação dela alguns meses depois, ao descobrir que o sujeito estava tendo um caso com a chefe. Com o coração partido, ela confrontou o canalha e após uma discussão longa e exaustiva, concordou em ficar e tentar consertar as coisas. É claro que logo ela descobriu que Glarb continuava a trair. Infelizmente, não dava para simplesmente cair fora dali imediatamente. Quando as vidas estão entrelaçadas, leva tempo para se separar. Então ela manteve em segredo o fato de saber da traição contínua e fingiu uma tentativa genuína de reconciliação. Mas na verdade, ela estava planejando uma saída. Ela continuou com as suas tarefas diárias, sendo a mais importante preparar o almoço de Glarb. Só que agora ele ia ganhar uma refeição muito especial. Ele adorava chili, tipo, muito mesmo. Então ela acrescentou um ingrediente extra, ração de cachorro. E adivinha, Glarb ficou tão impressionado com o chili com ração de cachorro que até ligou do trabalho para elogiar a comida. Aposto que não era bem a reação que ela esperava, mas ela entrou na onda. Se ele queria mais, ele ia ter mais. Pelo resto da semana, ela batizou o almoço dele com ração e ele continuou adorando comer aquela porcaria. Que cara esquisito. No quinto dia, a prima do Glarb, que eu vou chamar de Flarb, estava por perto enquanto a nossa protagonista fazia o almoço. No piloto automático, ela estava ali conversando enquanto casualmente jogava o ingrediente no chili. Naturalmente, a prima percebeu e a nossa amiga não teve escolha a não ser abrir o jogo. E a prima dele adorou a ideia. Ela até ajudou a preparar a refeição de vingança. Flarb acabaria contando tudo pro cara uma hora. E ele pensou que tinha sido só uma vez. Será que ele descobriu quanta ração de cachorro comeu? Quando as pessoas pensam em datas comemorativas, geralmente mencionam Natal, Halloween, mas nunca a Páscoa. Ninguém parece gostar da Páscoa. E falando nisso, temos a história de um cara chamado Josh, que contou uma vingança de Páscoa. Em 2008, no Reino Unido, Josh estava se preparando para o feriado e para a enorme quantidade de chocolate que ele traria. Todo ano, ele ganhava um ovo de chocolate Cadbury Cream Egg, recheado com nougat cremoso. The only word for it is... Mas havia um porém. Todo ano, seu irmão mais velho roubava o seu ovo. Como era o mais velho, ele achava que tinha o direito de pegar todos os doces que quisesse, todo santo ano. Mas não dessa vez. Josh bolou um plano de vingança. Uma semana antes do grande dia, ele foi à loja e comprou um pacote de guloseimas. Quando chegou em casa, escondeu no congelador. Avançando para Páscoa, o irmão de Josh dormiu até mais tarde como ele esperava. Hora do show. Nosso amigo correu até a loja e comprou um novo ovo de chocolate e depois voltou para casa e removeu aqueles do congelador. Ele então colocou no micro-ondas, deixando lá só o tempo suficiente para a casca amolecer, mas para o interior continuar congelado. Ele colocou aquela caixa sedutora sobre a mesa ao lado dele e sentou só esperando o irmão acordar. Quando ouviu descendo as escadas, abriu seu ovo novinho em folha e devorou o conteúdo. O irmão mais velho entrou, viu Josh comendo um ovo e também quis. Ele debochou ao roubar um da caixa que estava sobre a mesa. Com um ar de superioridade, ele tentou comer tudo de uma só vez, mas então um barulho alto e nítido de algo quebrando ecoou no ar, seguido por um grito agudo de dor. Em choque, o irmão cuspiu 5 dentes, com as obturações e tudo. O truque do ovo de chocolate congelado. Bela jogada, Josh. A próxima história é de um cara chamado Greg. Bom, Greg tinha problemas com um valentão na 7ª série. Esse cara, chamado Sean, tinha o hábito de bater em outros alunos aleatoriamente. Aliás, uma das suas agressões contra o Greg chegou a causar uma concussão no garoto. Outra vítima do Sean era um menino chamado Nico, que não aguentava mais as provocações. Naquele dia, ele chegou à escola com uma mochila que parecia um pouco mais pesada que o normal. Sean foi direto pra cima de Nico, enquanto Greg observava horrorizado, esperando ver o pobre garoto ser espancado. Mas não naquele dia. Sean desferiu um soco contra Nico, que simplesmente levantou a mochila na frente do punho do agressor. Acontece que Nico havia previsto o ataque e enchido a mochila com percevejos, aqueles de fixar
papéis em quadros de cortiça. As pontas perfuraram a mão do valentão, fazendo sangrar. E parece que ele até teve uma infecção por causa do ferimento. Bem feito, a gente adora quando um valentão leva o troco. Apesar de os colegas de classe celebrarem a ação de Nico, comemorando o fato de alguém finalmente ter enfrentado o valentão, ele acabou sendo expulso da escola. Mas em seu último dia, ao sair do prédio, Greg e as outras crianças aplaudiram o herói. Um sujeito notável. Não é nada incomum ter problemas com a família do cônjuge, mas essa história da usuária do Reddit Scaredy Cat supera tudo. O marido dela faleceu em um acidente em 2024, deixando-a responsável por cuidar das duas filhas do casal. Dito isso, ela não ficou exatamente arrasada. Ele era um traidor compulsivo e teve outros 2 filhos com uma amante. Tava longe de ser um marido e pai exemplar. Infelizmente, os pais do falecido continuavam presentes na vida delas. Pilares da comunidade local e membros exemplares da congregação da igreja, eles pareciam ser ótimas pessoas. Na verdade, eram egoístas e arrogantes pra caramba. Acontece que os 2 filhos que ele teve com a outra mulher acabaram ficando órfãos e foram morar com um parente distante. Os sogros culpavam Scaredy e suas filhas pela falta de relacionamento com os netos. Então o casal nojento começou a espalhar boatos maldosos sobre a família na comunidade e por fim confrontou uma das filhas de Scaredy em um mercado local. Os sogros e um grupo de fiéis da igreja cercaram e repreenderam a menina. Disseram que ela era uma irmã ruim por não cuidar dos filhos que o pai teve fora do casamento e a acusaram de ser não cristã por não querer passar tempo com os avós. Naturalmente, Scaredy interveio para defender a filha e aquelas pessoas horríveis começaram a atacá-la também. Incrivelmente, alegaram que ela era ainda pior, porque se recusava a obedecer aos sogros como uma boa esposa cristã. No fim, a gritaria ficou tão feia que pediram para todos saírem do mercado. Scaredy levou as filhas às pressas pro carro e foi embora. Mas como você deve imaginar, aquilo não foi nem de longe o fim da história. Os avós detestáveis foram ao grupo de Facebook da igreja local para espalhar mentiras e falar mal de Scaredy e suas filhas. Eles reclamaram de como elas supostamente eram horríveis com eles, fazendo alegações absurdas de que elas tentavam deixá-los sem casa e sem dinheiro. E sim, reiteraram a mentira de que elas eram a razão pela qual haviam perdido contato com os netos. Mas o que eles omitiram foi a verdadeira origem dos netos, alegando em vez disso que a mulher da moral duvidosa era uma barriga de aluguel contratada por Scaredy pelo seu ex. Mas pra que falar isso? Porque a igreja adotava uma política de tolerância zero pra infidelidade, e falar a verdade ia destruir a imagem dos avós e do seu falecido filho adúltero. Passou do limite. Scaredy não estava mais disposta a tolerar a virulência insana daquela dupla. Como ela e o ex passavam por um divórcio conturbado quando ele faleceu, ela tinha todas as provas necessárias para confirmar as traições. Fotos, mensagens de texto, e-mails, o que você imaginar. E não só provas para incriminar o ex, mas também mensagens dos seus sogros maldosos. Pois é, além de tudo, ela tinha provas da conduta horrível deles. E a hora de agir tinha chegado. Então Scaredy foi uma gráfica e fez cópias de tudo. As fotos dele traindo, mensagens de texto admitindo a traição, mensagens dos sogros reconhecendo a infidelidade do filho, o pacote completo. Ela até imprimiu cópias de mensagens que os sogros ingratos enviaram às filhas dela, chamando-as de bastardas e culpando-as pela morte do pai poucos dias após ele falecer. Um golpe de mestre. Depois de pagar um extra para imprimir tudo em papel de alta qualidade, ela levou o material para casa e começou a encadernar, de um jeito que parecesse livretos de hinos da igreja, mas que na verdade eram bombas de realidade, prontas para destruir algumas vidas. Ela foi à igreja, misturou os cadernos com outros livros de oração e caiu fora, só esperando o caos se instalar. Não demorou até a reação negativa começar. A congregação da igreja ficou furiosa com a dupla, indignada com o comportamento abusivo, as mentiras e o fato de terem escondido o caso extraconjugal do filho. No final, eles foram tão humilhados que acabaram deixando a igreja de vez, completamente isolados da comunidade. Não poderia ter acontecido algo melhor para esses velhos canalhas. Poucas coisas me deixam tão irritado quanto gente que deixa cocô de cachorro em qualquer lugar. Recolhe essa... Sério, isso é o mínimo. Mas alguns idiotas não pensam assim. O youtuber Camp Kyle YT teve que lidar com um desses idiotas em novembro de 2025. Ele tinha um vizinho que deixava o cachorro fazer as necessidades na propriedade dele todo dia. Quando ele foi tirar satisfação, ele alegou que é natural e o dispensou. Kyle não gostou nada disso. Como é que o vizinho ousava agir daquele jeito? Então Kyle decidiu que não ia mais tolerar aquilo. Aquele cocô nunca deveria ter estado na sua propriedade. Por isso ele decidiu devolver. I almost kind of feel bad about this one. We got a couple weeks worth of plops. Rain soaked. Super mushy.
Here I come. Oh, here I come. Oh, Martha! Sensacional! Espero que enquanto limpava esse carro, o vizinho tenha aprendido a lição. Dizem que não há fúria maior do que a de uma mulher desprezada. É só perguntar à moradora de Ohio, Tia McCreary. Em fevereiro de 2024, ela foi a uma concessionária local, a Taylor Kia da cidade de Lima, e comprou um veículo. O gerente da loja providenciou um financiamento junto à Global Lending Services, permitindo que Tia saísse da concessionária com seu carro novinho em folha no mesmo dia. Final feliz, né? Acontece que a Global Lending Services acabou falando... melhor não. Eles concluíram que apesar de terem aprovado o financiamento preliminarmente, não tinham informações suficientes para concretizá-lo. Então, um mês depois, a Taylor Kia retomou o carro de maneira sorrateira enquanto Tia estava no trabalho. Obviamente furiosa, ela começou imediatamente a pesquisar suas opções jurídicas e então descobriu algo bombástico. O registro no nome da Taylor Kia de Lima havia sido cancelado pelo secretário de Estado de Ohio, depois que a empresa não renovou. Provavelmente com um sorriso malicioso digno do Grinch, ela arquitetou um plano deliciosamente diabólico. Ela registrou a Taylor Kia de Lima em seu próprio nome. Agora, sendo oficialmente a proprietária, ela enviou uma notificação extrajudicial à empresa, basicamente dizendo que eles tinham que parar de usar o nome ou teriam problemas. Depois disso, em junho, ela abriu um processo contra a empresa, alegando violação da lei de práticas de venda ao consumidor, além de fraude, entre outras infrações. O caso seguiu os trâmites legais, avançando lentamente e oscilando sem muito progresso. Mas até onde eu sei, ela ainda tem os direitos do nome. Mas calma aí, né, gente? É só um nome. Mas parece que as concessionárias têm um dom para tirar as pessoas do sério. Em dezembro de 2024, Michael Murray entrou em uma concessionária em Sandy, no estado de Utah, e comprou um carro. Ao sair da loja dirigindo seu Subaru novinho em folha, Michael estava de ótimo humor. Isso até algumas horas depois, quando descobriu que acreditava serem problemas mecânicos no seu novo veículo. Ih, rapaz, mas já, irritado, ele ligou para a concessionária e exigiu reembolso. Eles recusaram, alegando que todas as vendas eram definitivas, não aceitariam o carro de volta e nem devolveriam o dinheiro de Michael. Revoltado com o que considerava práticas comerciais desonestas, ele ameaçou jogar o carro contra o prédio caso a equipe não aceitasse a devolução, sem sucesso. Ah, mas ele não estava falando sério, né? As pessoas falam coisas que não querem falar quando estão com raiva. Ele se acalmou, foi para casa e começou a pesquisar as opções disponíveis em relação ao carro. Que opções, o que? É claro que ele tava falando sério. Michael conseguiu sua vingança, mas foi rapidamente detido pela polícia. E o mais louco de tudo, a concessionária alegou que havia oferecido ao sujeito dinheiro de volta ou outro carro e ele ignorou. Além disso, eles afirmam categoricamente que avisaram a Michael antes do pagamento que o carro precisava de reparos. Então parece que Michael é quem estava errado afinal. Embora ninguém tenha se ferido na batida, o motorista imprudente causou um prejuízo estimado de $10 mil e foi indiciado por crime de dano ao patrimônio. Caramba, não tem como não pensar que tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse comido um Snickers. Com certeza, todo mundo já teve pelo menos um colega de trabalho insuportável, certo? Alguém que transformava cada dia num pesadelo. Pois é, nessa história enviada pela Gabi, ela conta sobre um colega insuportável e sobre como ela deu troco à altura. Ela trabalhava com um cara que se achava o chefe, apesar de estar no mesmo nível que todo mundo. Eu vou chamá-lo de Melvin. Ele era nojento e grosseiro e tinha hábitos absolutamente repugnantes. Tá, mas tipo o quê? Bom, ele fazia bolinhas de meleca no escritório e deixava cair de propósito no mousepad da Gabi. Ele fazia montinhos de caspa na mesa. Ele até comia cera de ouvido. Mas ser uma criatura grotesca e asquerosa era só metade do problema. Ele era uma pessoa horrível. O cara vivia destilando grosserias pros colegas, dando conselhos péssimos com uma certeza descabida e parecia sentir prazer em ser desprezível com todo mundo. Ele era um sujeito escroto, mas quando Gabi viu uma colega sair do escritório chorando depois de levar uma bronca daquelas do Melvin, ela perdeu a paciência. O escritório já tinha aguentado esse cara por tempo demais, mas o que fazer? Qual a melhor forma de dar o troco? Bem, a Gabi estava fazendo um tratamento de mesoterapia, uma forma de medicina alternativa que envolve injeções de vitaminas e hormônios, e era algo que ela precisava fazer de barriga vazia, então ela sempre andava com laxantes. Melvin tinha uma estranha predileção
predileção por café frio. Frequentemente ele deixava a xícara esfriando por horas na mesa. Então, alguns dias depois, quando Melvin e alguns colegas saíram para uma reunião, Gabi aproveitou para colocar um comprimido de laxante no seu café. O jogo estava prestes a começar. Ele voltou, virou o café de uma só vez, preparou outro e deixou esfriando de novo enquanto ia almoçar. Vendo outra oportunidade de ouro, Gabi jogou um segundo laxante na caneca. Quando ele retornou, terminou a segunda caneca de café e voltou a trabalhar. Por míseros 5 minutos. Um barulho estrondoso veio da barriga de Melvin. E se Gabi ouviu, aposto que o resto do escritório também ouviu. Visivelmente desconfortável, ele começou a suar frio e a se remexer inquieto antes de correr pro banheiro. Quando finalmente saiu da cabine, anunciou que estava passando mal e precisava ir para casa. Imagina se ele morasse muito longe do escritório. Talvez não tivesse chegado a tempo. Mas não foi só isso. Todo mundo que Melvin maltratava reclamou com a chefia. A quantidade de queixas que eles receberam deve ter sido avassaladora. Então, quando analisaram todas as reclamações, somadas a um trabalho de péssima qualidade e projetos de grande repercussão que deram errado, Melvin foi demitido. Não poderia ter acontecido com o sujeito mais merecedor desse fracasso. Nessa próxima história, Paula estava tendo problemas sérios com um cara chamado Bob. E eu vou ler palavra por palavra o que a Paula escreveu. As provocações e as pegadinhas dele eram diárias, desgastando a minha paciência e a minha autoestima. Mas o dia em que ele passou dos limites foi quando incendiou a minha casa. Sim, esse maluco pulou direto das pegadinhas para um crime. Supostamente o incêndio destruiu a casa e tudo que havia dentro. Enquanto a sua casa era consumida pelas chamas, a sua alma era consumida pela vingança. Ela jurou dar o troco e sabia que precisava atingir Bob onde doesse mais, na família dele. Não, calma, ela não planejava eliminar ninguém, só destruir a reputação deles. Os pais de Bob, Jack e Jessica, eram respeitados e admirados na comunidade local, e Paula sabia que isso precisava mudar. Ela começou plantando uma semente de dúvida na mente de Jessica. Será que Jack estava tendo um caso? Paula enviou denúncias anônimas a Jessica, alegando ter provas da infidelidade. Essas provas, é claro, eram falsas. E-mails e mensagens de texto adulterados entre Jack e a sua suposta amante. Só que funcionou. Jessica ficou paranoica e instável, prestes a explodir a qualquer momento. O golpe final veio quando Paula armou um encontro romântico entre Jack e a tal mulher. Na verdade, parece que ela só tirou fotos e fez vídeos de Jack com uma amiga e os tirou de contexto. Mas com as suspeitas da esposa já no auge, isso foi suficiente. Jessica pediu o divórcio, acreditando piamente que Jack era um canalha traidor. E assim, Jack foi expulso de casa e desapareceu. A suposta traição deixou Jessica amargurada e preocupada apenas consigo mesma. Consequentemente, ela abandonou Bob pouco depois, partindo para um destino desconhecido para cuidar apenas de si. Caramba, que história maluca. Enfim, se alguém incendiar sua casa, transformar essa pessoa em órfão é uma maneira de se vingar. Essa próxima história é um relato anônimo enviado a Prudence, a colunista da revista Slate, pedindo por ajuda. Uma mãe, que chamaremos de Linda, escreveu pedindo conselhos sobre uma situação difícil. Nos tempos de escola, ela era a típica valentona. Ela infernizava a vida de outras crianças, especialmente a de uma menina que chamaremos de Wendy. O que quer que Linda tenha feito com ela deixou uma marca muito profunda. Avançando para o presente, Linda tinha acabado de matricular os seus 2 filhos em uma escola particular nova. Em um evento para pais nessa nova escola, ela encontrou uma outra mãe que pareceu reconhecê-la na hora. Era o Wendy. "Lembra de mim?" perguntou ela. Imagino que o coração de Linda tenha disparado de medo. Depois daquele dia, as outras mães começaram a se afastar dela aos poucos, e os seus filhos eram frequentemente excluídos na escola. Eles chegavam em casa chorando, contando à mãe que não os deixavam participar das brincadeiras no recreio. E você talvez já tenha entendido o motivo. As outras crianças haviam sido alertadas para ficar longe de Linda e seus filhos. Wendy havia destruído a reputação deles, como vingança pelo bullying que sofreu quando criança. Desesperada, Linda marcou uma reunião com Wendy, na qual pediu 1000 desculpas pelo seu comportamento passado. Ela era jovem e imatura, e todos nós erramos quando criança, certo? Bom, Wendy não deu muita bola para esse pedido de desculpas e apenas ressaltou que precisou de terapia depois do que Linda fez passar. E foi só isso. Não faço ideia de como as coisas acabaram, mas preciso dizer, é um exagero fazer os filhos de Linda sofrerem pelos erros da mãe. Qual é a sua opinião? Wendy agiu de forma justificada ou agiu feito uma maluca? Me conta aí nos comentários. O divórcio é uma situação complicada, não tem como fugir disso. Mas e se os bens do casal não forem divididos de forma igualitária? Bom, podemos perguntar ao MK, que nos enviou essa história. Ele contou a história de um casal sueco que estava
estava passando por um divórcio extremamente conturbado. Como parte do acordo, a casa ficou com a esposa e o marido teve que sair. Furioso por perder tanto o casamento quanto a casa, o marido jurou vingança. Antes de ir embora, o sujeito espalhou peixe podre por toda a casa. Pedaços nojentos foram habilidosamente escondidos em todo o canto, sob as tábuas do assoalho, atrás das paredes e tomadas, dentro de varões de cortina, dutos de ventilação, luminárias, onde quer que você imagine, esse cara escondeu um peixe fedorento. Com a sua obra maligna finalmente concluída, ele deixou as chaves para trás e abandonou a antiga casa. Em poucos dias, a casa inteira estava tomada por um fedor horrível de peixe. Era como se o próprio Satanás tivesse feito o número 2 no aquário. A ex-esposa tentou de tudo para acabar com o mau cheiro. Fez uma limpeza profunda, trocou eletrodomésticos, mas nada funcionou. Ela contratou profissionais de limpeza, chamou uma empresa de controle de pragas para investigar a casa e até mandou verificar se havia mofo. E nada de resolver. Eu fico surpresa de ela não ter chamado um exorcista. Por fim, ela não aguentou mais sentir o nariz arder toda vez que chegava do trabalho e colocou a casa à venda. Mas, obviamente, devido ao aroma criminoso que impregnava cada canto do imóvel, ninguém queria comprar. Sem outra opção, ela baixou o preço drasticamente e acabou vendendo a casa com um enorme prejuízo. E adivinha quem comprou a casa? Exatamente, o ex-marido. Ele voltou pro seu lar, removeu todos os peixes escondidos e fez uma limpeza geral. O cheiro foi embora e ele estava de volta à casa que havia perdido no divórcio. Problema resolvido. Se bem que eu não consigo deixar de pensar que ainda ficou um pouco do cheiro. Vai saber, talvez seja um fedor nostálgico que o lembre da sua grande conquista. Todo mundo sabe que valentões são na verdade covardes, né? É verdade que eles adoram provocar, mas não aguentam receber o troco na mesma moeda. E se a gente precisava de mais alguma prova, é só olhar para a história de vingança da Shara. Ela teve problemas com valentões durante a infância na Jamaica. Por ser baixinha e ter um jeito moleca, ela era considerada um alvo fácil pelos meninos da turma. Eles a chamavam de todo tipo de coisa, como lésbica, duende e Sméagol. Eu acho que ela quis dizer Sméagol, aquele do Senhor dos Anéis. Enfim, Cheryl viu um grupo de valentões se gabando do quão corajosos eram. Eles insistiam que não tinham medo de nada, nem de fantasmas, nem de ratos e definitivamente nem de cobras. Claro, ela sabia que aquilo era pura bravata. Eles não passavam de um bando de covardes insignificantes, e ela ia provar isso assim que pudesse. Poucos dias depois, ela estava ajudando o padrasto a cavar a fundação de uma casa quando um monte de cobras inofensivas surgiu da terra. Caramba, isso era bom demais pra ser verdade. Ela pegou uma daquelas criaturas escamosas e colocou num pote. A cobra tinha uma missão. Chegou a segunda-feira de manhã e Shara foi pra escola com a sua nova amiguinha guardada na mochila. Ao chegar, sentou na sua carteira e esperou pelo inevitável. Dito e feito, o grupo de valentões entrou e imediatamente a cercou, bombardeando-a com insultos. Tinha chegado a hora. Calmamente, ela abriu a mochila, tirou o pote, destampou e soltou a cobra aos pés deles. O caos se instalou. Os canalhas deram um pulo na hora e saíram gritando. Carteiras e cadeiras voaram pela sala, enquanto lágrimas escorriam pelos rostos deles. Caramba, a sala de aula inteira virou uma confusão. E a Shara, bom, depois de sentir que os seus algozes já tinham sofrido o suficiente, ela pegou o réptil com calma e zombou dos perdedores por chorarem feito bebês. Ela jogou a cobra pela janela e voltou a sentar com um sorrisinho de canto de boca. Curiosamente, aqueles garotos não a incomodavam mais. Vai entender por quê. Em 2021, vários familiares da usuária do Reddit Suspicious Trash se mudaram para a cidade pequena onde ela morava com o companheiro e os filhos. Uma viagem de 10 horas. Entre os recém-chegados estavam a sogra, a cunhada, o cunhado Brad e a então namorada dele, Bonnie, além do filho dela de um relacionamento anterior. Uma semana após a chegada, houve um grande jantar em família, no qual Brad apresentou Bonnie oficialmente. Acontece que Brad tinha fama de mulherengo. Ele aparecia com uma namorada nova praticamente todo mês. Então ninguém se deu ao trabalho de tentar se enturmar com Bonnie. Resultado, Bonnie ficou isolada num canto, ignorando a família e sendo em grande parte ignorada por ela. Quando ela e Brad foram embora, estavam convencidos de que o resto da família a odiava e que a culpa era da nossa protagonista.
Pois é, esses malucos simplesmente a culparam sem motivo nenhum. Depois disso, o casal optou por evitar a família. Um ano se passou e o casal, que vivia entre idas e vindas, descobriu que estava esperando um bebê. Eles dispensaram qualquer acompanhamento pré-natal para economizar dinheiro, mas o conselho tutelar acabou intervindo depois que o médico classificou a gravidez de Bonnie como de alto risco. Ela fumava, bebia, usava drogas e estava acima do peso. Compreensível, certo? Errado, porque Brad e Bonnie decidiram que a culpa disso também era da nossa amiga. Na cabeça deles, foi ela quem denunciou o casal ao conselho tutelar. E sabe o que eles fizeram? Denunciaram ela também. Quanta maturidade. Então, em 2023, eles foram despejados da casa alugada onde moravam. E adivinhem quem eles botaram a culpa de novo. Quando o bebê nasceu, Bonnie ficou tão sobrecarregada cuidando de duas crianças que o conselho tutelar foi acionado de novo. E eles culparam Trash por isso também. A essa altura, o casal paranoico estava totalmente convencido de que Trash queria prejudicá-los, que ela estava sabotando suas vidas. Em retaliação, começaram a espalhar boatos sobre ela pela cidade e a chamar a polícia constantemente para casa dela, alegando que ela cultivava drogas ou maltratava a família. Para completar, entraram em contato com o chefe dela e mentiram dizendo que ela maltratava os próprios filhos, levando a sua suspensão no trabalho. Aquilo foi a gota d'água. Ela vinha sendo alvo de muita sacanagem há muito tempo e ela estava prestes a dar o troco. Você já imagina como. Então, qual plano maquiavélico ela arquitetou? Qual seria a forma mais irritante de vingança que ela poderia inventar? Bem, usando a conta do Facebook do parceiro, ela espionou os perfis deles e descobriu que eram usuários assíduos do Marketplace. Eles anunciavam tralhas velhas o tempo todo, e essa seria a chave para a vingança dela. Analisando os anúncios atuais, ela criou vários cartazes para cada item, oferecendo-os totalmente de graça e disponíveis para retirada na casa deles. Depois ela espalhou os cartazes na igreja local, em quadros de avisos e até em outras cidades vizinhas, num total de 7 cidades. Com o trabalho feito, ela se recostou e esperou pelo espetáculo, e não precisou esperar muito. Logo ela começou a ouvir falar do pesadelo horrível que Brad e Bonnie estavam vivendo. Estranhos batiam a porta várias vezes ao dia, exigindo os itens gratuitos que haviam sido prometidos. Não tinha escapatória. As pessoas continuavam chegando dia após dia. Brad começou a desconfiar de Bonnie, achando que ela tinha divulgado o endereço, e Bonnie pensava o mesmo dele. Sempre que eles anunciavam algo novo no Marketplace do Facebook, Trash fazia outro cartaz e colocava nos mesmos lugares, fazendo tudo começar de novo. Ela os prendeu em um mundo sem paz, que acabou colocando um contra o outro. No final, a dupla chegou à conclusão de que teria que se mudar de novo para escapar. Inacreditável. É bom eles torcerem para Trash não descobrir o novo endereço também. Eu espero que nenhum de vocês já tenha passado pela dor da traição. É algo absolutamente devastador. Algumas pessoas lidam com isso chorando, outras buscando vingança. Vejam o caso do David. Pois bem, o bom e velho David morava com a sua noiva Sofia e vivia uma felicidade plena. Parecia que nada poderia estragar essa vida perfeita, até uma bomba cair sobre ela. Um dos melhores amigos de David revelou que Sofia o estava traindo com o próprio irmão dele, Camilo, que também era casado. Caramba, que gente desprezível. Com o casamento batendo a porta, ele decidiu esperar o momento certo enquanto fazia os preparativos em segredo. O grande dia finalmente chegou e David preparou o café da manhã para sua futura esposa e para o irmão. Ele sabia que a noiva era alérgica a alho e por isso colocou uma boa quantidade no sanduíche dela. Como esperado, a pele dela ficou cheia de manchas e espinhas horríveis, logo antes de ela aparecer diante de todos os amigos e familiares. Já o irmão era alérgico à pimenta, então o sujeito lhe deu um pacote de salgadinhos com pimenta em pó, causando irritação na pele e vômito. Acho que foi uma boa vingança, mas eu esperava mais. Não, pera aí, como é que é a produção? Ah tá, eu acabei de ser informado aqui que a verdadeira vingança ainda não veio. Lembra daqueles preparativos que eu mencionei? Eles estavam prestes a dar resultado. O dia passou e finalmente chegou a hora de o casal estar diante do altar. O padre perguntou se Sofia aceitava David e ela disse que sim, mas quando a mesma pergunta foi feita a ele respondeu categoricamente que não. Enquanto o recinto se enchia de suspiros de choque, ele tirou dos bolsos uma pilha de papéis com todas as provas da traição. Só consigo imaginar a expressão no rosto de Sofia. Aposto que parecia uma pintura renascentista. O casamento foi definitivamente cancelado e Sofia foi expulsa da casa de David. Camilo foi chutado pela própria esposa e forçado a voltar a morar com os pais. Impagável. Talvez os dois pudessem morar juntos num aterro sanitário. É lá que essa gente lixo tem que ficar. Algumas pessoas
batem em quem as atormenta, outras as humilham. Esse cara chamado Jaden tinha um método único para lidar com o valentão da escola. Durante um mês inteiro, um colega de faculdade chamado Brody vivia o atacando. Todo dia aquele brutamontes o empurrava ou passava rasteiras, fazendo cair com força no chão. Como ele aguentou isso por um mês inteiro é um mistério para mim, mas no fim das contas, até o mais santo perde a cabeça. E ele já tinha chegado ao limite. Na busca para descobrir o calcanhar de Aquiles desse idiota, ele descobriu algo surpreendente. Brody estava procurando a sua alma gêmea, a mulher ideal. Aquele perdedor solitário passava horas a fio em aplicativos de namoro, mas nunca encontrava ninguém. Poxa, por que será, né? Mas Jaden teve uma ideia brilhante. Sabia exatamente como fazer o valentão pagar. Ele criou um perfil falso em um dos aplicativos, fingindo ser uma mulher linda e solteira com uma queda por homens das cavernas com um baixo QI. Brody não conseguia acreditar na sorte quando deu match com ela, e antes que percebesse, já estava perdidamente apaixonado. Ele sabia que precisava encontrá-la. Então marcaram um date, um momento romântico no parque. O dia chegou e Brody aguardava ansiosamente a chegada da sua amada, mas ele teve uma surpresa chocante. Jaden surgiu das sombras e se aproximou dele com um sorriso de deboche no rosto. Confuso, o valentão perguntou o que ele estava fazendo ali, e Jaden respondeu que a mulher dele não viria. Aliás, ela nem sequer existia. Ninguém o amava e ninguém jamais o amaria, porque ninguém gosta de valentões. E com esse desfecho triunfal, Jaden saiu andando com arrogância, deixando Brody removendo a sua própria miséria. Simplesmente perfeito. Quer dizer, eu confesso que eu tava esperando o Jaden aparecer disfarçado de mulher, mas ainda assim eu fiquei impressionado. Esse cara chamado Jamar escreveu para contar sobre o bullying que sofreu no ensino médio. Seu suposto melhor amigo e o irmão dele viviam pegando no pé de Jamar por praticamente qualquer motivo que inventassem. Não parece ser lá um grande amigo, muito menos um melhor amigo. Enfim, esse bullying constante deixou o nosso rapaz furioso. Chega uma hora que a gente não aguenta mais essas coisas, né? E quando Jamar perdeu a cabeça, foi pra valer. Sabendo que o irmão do amigo adorava usar colônia, ele bolou um plano de ataque diabólico. Ao abrir um frasco novo de colônia, ele decidiu urinar dentro do vidro. Depois fechou o frasco e foi até a casa do amigo. Ao entrar, ele revelou o presente, dizendo ao irmão do amigo que tinha encontrado um frasco cheio, mas não ia usar o produto. Parecia o seu dia de sorte. Jamar estava dando aquilo de graça. Radiante, o sujeito aceitou o presente generoso e começou imediatamente a passar um pouco nos pulsos e no pescoço. Jamar observou a cena se segurando para não rir. Por fim, o valentão parou e perguntou: afinal, que diabos é tão engraçado? Caindo na gargalhada, Jamar abriu o jogo e confessou que era o xixi dele que o cara tava passando na pele. Pensa num negócio nojento. Enfurecido e enojado, o cara abriu a colônia de xixi e jogou tudo em Jamar. Fala sério, só piora. Bom, então no fim essa foi uma história de vingança que saiu pela culatra, né? Por incrível que pareça, Jamar não acha. Na verdade, ele afirma que não se incomodou nem um pouco por terem jogado urina nele. Palavras dele próprio. Ah, eu não liguei porque era o meu xixi. Ficar coberto pelos fluidos corporais de outra pessoa é algo que eu definitivamente não gostaria que acontecesse. Não tem como ficar pior que isso, certo? Bom, vamos perguntar a outra pessoa, chamada Madzou Nino. Lá em setembro de 2024, quando ela estava na sexta série, comeu uma sopa com carne de porco que não lhe caiu bem e acabou com uma dor de barriga terrível. O almoço a havia traído e ela estava se dobrando de dor. A professora percebeu o quanto ela estava mal e permitiu que fosse para casa mais cedo. Então a nossa garota com dor de barriga se levantou devagar e saiu da sala de aula, ajudada pela prima e pela amiga. Mas a saída delas da escola foi interrompida por um valentão. Madzou não especificou se elas já tinham tido problemas com o sujeito antes, mas como ele foi direto na direção delas, eu imagino que sim. O Brutamontes começou a importuná-las, disparando todo tipo de insulto contra as garotas. Parecia que nada o faria parar. Isso até que Madzou sentiu uma dor aguda e intensa na barriga. Ela sabia o que estava prestes a acontecer e o que ela precisava fazer. Ela se aproximou do sujeito segurando a barriga e fez uma careta de dor. Então Madzou vomitou um jato em cima do valentão. Isso é que é tirar proveito de uma situação ruim. E sem dúvida uma bela forma de se vingar de um valentão. Uma forma nojenta, mas ok. Muito bem, pessoal, se preparem para essa história. É uma aventura e tanto, cortesia do Steven. Ele vive na Escócia e em 2012 se mudou para Edimburgo com seu gato para recomeçar a vida. Ele tinha acabado de se formar em enfermagem e saído de um relacionamento tóxico. Era hora de novos ares. Conseguir um lugar para morar em Edimburgo podia ser difícil.
difícil. Então ele sentiu que tinha tirado a sorte grande quando conheceu Fiona, uma mulher simpática que procurava alguém para dividir apartamento. O aluguel era barato, o apartamento ficava a 5 minutos a pé do trabalho dele e Fiona era amigável e acolhedora, pelo menos no começo. Logo ficou evidente que Fiona era uma alcoólatra abusiva e promíscua e que fumava feito uma chaminé. Homens casados entravam e saíam do quarto dela como se estivessem em uma linha de montagem. Ela bebia pelo menos 2 garrafas de vinho todas as noites e quando ficava bêbada se tornava agressiva. Ela importunava e xingava Steven, ameaçando tanto ele quanto seu gato, além de isolá-lo no quarto e proibir qualquer visita. Steven se sentia encurralado, precisava de um lugar para morar e ele sabia o quão difícil poderia ser encontrar outro apartamento. Por isso, suportava o comportamento dela. Aguentava Fiona chegando bêbada em casa e acusando-o de tê-la deixado do lado de fora. Sofria até agressões físicas e ela tinha mania de invadir o quarto dele. Steven aguentou tudo isso por um total de 3 meses, até que as loucuras dela ficaram insuportáveis. Certa noite, Fiona, completamente embriagada, começou a dar em cima de Steven. Ela sabia muito bem que ele era gay, mas mesmo assim fez investidas bem insistentes. Ela até tentou deitar na cama com ele. Naquela noite, Steven soube que era hora de ir embora e começou a procurar outro lugar. Incrivelmente, os astros se alinharam e ele conseguiu encontrar um novo apartamento na mesma noite. Ele estava livre. Tá, mas e a vingança? No último dia de mudança, Steven estava no banheiro encarando a escova de dentes de Fiona. Num impulso repentino, ele pegou a escova, baixou as calças e fez xixi nela. Depois de esvaziar a bexiga, ele se ajoelhou e começou a esfregar a escova na parte interna do vaso. Steven esfregou vigorosamente para garantir que a escova absorvesse bastante resíduo antes de colocá-la de volta onde havia encontrado. Depois disso, ele foi embora e se mudou para a casa da nova colega de quarto, que realmente era tão legal quanto parecia. E quanto a Fiona, Steven viu pelo Facebook que ela foi acometida por uma diarreia e vômitos intensos logo depois que ele foi embora. Parece que ela acabou tendo uma intimidade indesejada com a escova de dentes imunda. Um trabalho brilhante do Steven. E por hoje já chega de vinganças. Qual história você achou mais engraçada? E qual fez mais justiça? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.